Casimiro desabafa após Vasco ser goleado pelo Atlético Mineiro para a semifinal. O que ele falou? Deve estar cheio de ódio também, né, mano? Deixa eu ver o que esse canalha falou. Gols de Júnior Alonso, Hulk, 2 do Dudu e 1 contra do Vitor Luiz. Vasco, 0. Dá teu papo. Não, cara, eu falei, cara, assim, tive a oportunidade de pincelar, né, o Vasco enquanto a gente estava falando de outros times aqui. É um resultado que, eu falei essa frase, não existe forma melhor de você sintetizar o que foi o ano do Vasco do que esse jogo. Verdade. Esse jogo é a síntese do que foi o ano do Vasco. Onde você tem o Hugo Moura sendo expulso, mais uma vez, de uma forma completamente patética, né? Mais um lance bem parecido com o lance que ele teve lá contra o Fortaleza, um pisão por trás, completamente imbecil. Assim, um negócio... E não foi o único não, tá? Porque o Hugo Moura já foi expulso assim algumas vezes, o Piton já foi expulso assim, já teve mais um boneco do Vasco que foi expulso assim no começo do jogo também, que deixou o Vasco na mão. Mas é mais uma vez. Mas é repetição. Repetição. Idiota. E você tem peças, cara, que não podem estar jogando com a camisa do Vasco, cara. A verdade é essa. Eu não vou ficar aqui citando nomes, porque são profissionais, todos têm família, todo mundo tem mãe. Minha mãe tá vendo o programa agora e falando, porra, meu filho, porra, corta esse cabelo que tá ridículo. Mãe, meu cabelo tá caindo. Faz essa barba que tá ridícula. É ridículo com barba ou sem barba, mãe. E aí cada ser humano tem a sua particularidade. As pessoas estão vendo e ninguém gosta de ficar sendo humilhado. Mas eu também não gosto de ser humilhado. E hoje o torcedor do Vasco mais uma vez foi humilhado, irmão. A verdade é essa. E assim... A grande realidade é que o Vascaíno mesmo, o Vascaíno consciente, é que o Vascaíno, o cara ainda parou pra ver o jogo porque ele é maluco, ele é doente, né? Mas o Vascaíno consciente, hoje, ele abriu a escalação do Vasco, já tava, previamente dito que ia ser essa, ele não se deu o trabalho de assistir o jogo. Ele nem se irritou, porque ele não viu. Ele só viu depois o resultado e, foi zoado no WhatsApp, foi zoado no grupo de amigos e tal, tudo bem. Mas nem viu o jogo, Entendeu? Nem viu o jogo. Vascaíno consciente não viu o jogo. Porque se você esperava alguma coisa desse Vasco aí, desculpa, você é maluco, lunático. Entendeu? O que eu falei aqui antes de começar o jogo. A escalação que o Galo entrou em campo, que o Vasco entrou em campo, o Vasco não tinha nenhuma chance de competir com o Galo. Nenhuma chance. Era porrada do Atlético Mineiro, do início ao fim. O Vasco chega numa semifinal de Copa do Brasil desmoralizado. O Vasco tá desmoralizado, irmão. O Fluminense hoje, de novo, lotou o Maracanã, fez o dever de casa, foi direto pra Libertadores. No Vasco e Fluminense vai ter um Maracanã de maioria vascaína, porque a torcida do Vasco, cara, não tem o que falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco faz o seu papel, a torcida do Vasco apoia, a torcida do Vasco lota o estádio, a torcida do Vasco compra ingresso. No jogo da volta, eu não sei como é que vai estar, mas pelo menos 50-50 ou... Eu não sei se pouco mais... Eu acho que no jogo da ida agora, Vasco e Fluminense vai ser a maioria absoluta, né, da torcida do Vasco. No jogo da volta, acho que equilibra um pouco mais, porque a venda saiu antes do Fluminense. Não sei, enfim. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas o torcedor do Vasco, mais uma vez, vai marcar presença e vai apoiar o time, como sempre. E o time... É isso aí. Dando vexame atrás de vexame. Cara, como eu falei, o Vasco da Gama, se você fosse traçar merecimento nesse Brasileirão, o que os times mereceram e como é que foi o resultado desses times no Brasileirão, o Vasco merecia ter caído. O que o Vasco jogou de futebol nas últimas 8 rodadas e o que o Vasco foi de irregularidade. O que o Vasco teve de irregularidade durante todo o campeonato é atuação boa, não tem atuação, não tem a média de atuação. Ou o Vasco ele vence, ou o Vasco ele é goleado. Tá ligado? O Vasco tomando gol todos os jogos. O Vasco tem a terceira pior defesa do campeonato. Então, assim, o Vasco ele não mereceu nada além do que ele teve. Pelo contrário, entendeu? Um time que chegou na 30ª rodada com 42 pontos e na 38ª tem 45, uma sacanagem, 7 derrotas em 8 jogos. Então, assim, o Vasco esse ano ter ido pra última rodada sem chance de cair eu não vou dizer que é um milagre, porque é culpa do elenco. Porque o Vasco, ele tinha por obrigação e pelo investimento, porque o Vasco trouxe jogadores que são capazes de fazer uma temporada melhor. O Vasco, quando traz lá o Carlos Cuesta, o Robert Renan, quando o Vasco consegue ter uma dupla de zaga decente, quando o Vasco consegue acertar lá o meio campo, quando o Vasco, encontra o Barros na temporada que achou e conseguiu ter um bom desempenho, aí o Ryan começa a jogar pra cacete com o Diniz e começa a ter resultado na parte ofensiva. Trouxe o Andrés Gomes, que ajudou na parte ofensiva também. Quando o Vasco traz os jogadores que era pra ter um desempenho melhor, o Vasco, ele ainda assim jogou a temporada no lixo. Porque o Vasco estava na 8ª posição, a 2 pontos da pré-Libertadores, e o Vasco terminou na 14ª posição, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Isso foi o Vasco. Então, é isso. O time mereceu estar nessa posição aí. O Vasco, ele jogou fora o Campeonato Brasileiro. E o Vasco chega na Copa do Brasil como um franco atirador contra o Fluminense. E o mais bizarro é o seguinte, o Vasco jogou contra o Fluminense no Maracanã, tem o quê? Tem um mês? O 2-0?
E naquele momento, um mês atrás, o Vasco era favorito contra o Fluminense no Maracanã, vinha jogando mais bola e a motivação era toda do lado do Vasco. O clima do jogo, quando você vai medir tesão das torcidas pela partida, do time, o time que tá em evidência pra partida, era o Vasco contra o Fluminense. O Vasco vinha bem, o Fluminense vinha mal. Hoje é o completo oposto. O Fluminense vem muito bem e o Vasco vem muito mal. E aí, vamos ver. Mas pro Fluminense, eu não vi as últimas parciais. Ingressos mas esgotados, esgotaram os ingressos. A torcida do Vasco certamente vai estar em peso no Maracanã no segundo jogo. Só que assim, cara, como é que chega o Vasco? E aí você vê, tem a mudança, né? Porque o Hugo Moura é expulso, o Verratti tem que sair, o Verratti sai puto, é um dos líderes do elenco. Como é que isso vai mexer no vestiário? Então, eu acho que esse jogo é o retrato do que foi o ano do Vasco. É o retrato. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, de verdade, Igor, é um milagre, mano. Milagre. É um milagre, mano. Você acha que hoje seria Se o milagre Vasco- tá jogando? Cara, o Vasco perdeu 7 dos últimos 8 Vasco, jogos. e isso, cara, não tem justificativa, cara. O salário do Vasco não está atrasado, o Vasco não estava com a corda no pescoço, não tava, mano. Não tava. Se você voltar esses 8 jogos pra trás, o Vasco estava a 2 pontos do Fluminense, a 1 ponto do O Botafogo. Vasco tava olhando pra cima. Cara, é um negócio surreal. E assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe? Assim, é difícil de você... eu vi o gol contra do Vitor Luiz, que tá no Vasco. O Vitor Luiz tá no Vasco. Você concorda do time que o Vasco entrou em campo hoje? Vou dar a escalação pra quem Sim. viu o jogo, tava preocupado contra o jogo. Tinha que ser isso aí mesmo. Não dá pra você gastar o elenco titular que tá exausto. Porra, exausto é foda, né? Ficou puto de falar essa frase, mas não valia nada, foda-se. Essa goleada aí é que se o Vasco faz um campeonato decente, se o Vasco não perde 7 dos últimos 8 jogos, se o Vasco ganha 2 desses jogos aí, nesse meio do caminho, o Vasco poderia até ter entrado como time titular pensando em pré-Libertadores. Mas o Vasco podia também tomar uma derrota pro Galo e não sentir, o baque, porque o Vasco tava jogando, em teoria, de forma competitiva. Mas não. O Vasco toma uma porrada que é só uma confirmação do fracasso esportivo do clube esse ano, pô. Fusato, Tietchan na lateral direita, Oliveira, Freitas e o Vitor Luiz, o Hugo Moura que foi expulso, Matheus Carvalho, o Paulinho, Matheus França, o DVD e o Verratti. Concordo, tem que poupar. Tem que poupar o time do Vasco. O time do Vasco tá cansado. Vasco Cansado não de tinha nada perder. a ganhar. O Vasco tá cansado de perder. O time do Vasco cansou. O time do Vasco foi espancado pelo Mirassol, o time do Vasco foi espancado pelo Cruzeiro, pelo Botafogo, o time do Vasco foi espancado pelo Grêmio. Aí cansou. Aí tem que poupar. Tem que poupar os jogadores que estão fazendo um papel tão excelente que eles têm que ser poupados. E aí o time reserva fez o papel que o time titular também faria, perder o jogo. Assim, cara, é muito difícil. Eu vou te falar, eu tenho pra mim, o time do Vasco subiu num salto, cara. A gente fez o jogo aqui, no Vasco e São Paulo. Sim. O Ancelotti estava lá. A gente recebeu informações que tinham olheiros lá, pessoas de outros clubes lá para ver jogadores do Vasco. E a partir daquele momento ali que o Vasco perde pro São Paulo, que foi culpa do Diniz, na minha concepção, muito do que aconteceu, não só O Diniz destruiu o Vasco contra o São Paulo. Muita culpa dele, mas culpa do time também. do Diniz, mas também do Diniz. Muito dele. Mas Antes muito do Mundial? Não. Depois, bem depois. Quando o Vasco embala 4 vitórias seguidas, o São Paulo ia ser a 5ª em São Januário, tá ligado? E aí o Vasco entra em campo em São Januário, todo mundo achando que o Vasco ia passar o Serão de São Paulo. São Paulo tava todo desfalcado, todo remendado. E aí o Vasco perde pro São Paulo. Porque o Vasco entra numa nhaca do cacete. Aí o Vasco toma um gol do Lucas Moura de pênalti no fim do primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Diniz entra em campo com o time todo mexido, bota atacante de volante. O Felipe Coutinho vira primeiro volante do time, Matheus França vira volante. E aí, vai caralho. Diniz, o Vasco degringolou, cara. Eu acho que em algum momento o Vasco acreditou que era um super time mesmo. Mas aí eu acho que contra o Botafogo, o jogo seguinte não competiu. Mais do que o Diniz, Não. contra o Botafogo, o Vasco não O competiu. Botafogo foi uma vergonha. Vergonha. Eles tinham que pedir perdão pra torcida do Vasco depois daquele jogo. E o Juventude? Gosto do Dona assim, Dona Ácido, porque ele é vascão, né? Então ele já fica puto. Gosto dele assim, puto. E o Grêmio? Pior ainda. E o jogo contra o Pior Grêmio? ainda. Cara, não dá pra normalizar. Nos últimos 8 jogos você perdeu 7. Não, esse salário tá... Volta a repetir. Mesma coisa que eu te pergunto. O salário tá atrasado? Tá atrasado. Tem alguma... O que tá rolando, mano? Mas é que essa parada do salário é uma rolando? coisa que ela fica até fora da equação, porque, porra, Não, porque em outros times, cara, que entram nessa espiral negativa, você fala assim, não, perdeu o vestiário, não, que o salário tá coisa ruim no atrasado, ambiente. não, que prometeram um bicho e não pagaram, não, porque não sei... Cara, não tá acontecendo isso. Não. Tanto que a torcida do Vasco vai lá protestar e vira e fala assim, meu irmão, deixa eu te falar um bagulho, a gente tá vindo aqui protestar, acho que pela primeira vez em muito tempo, pra não criticar a diretoria. Contra vocês. Não, era Porque os caras estão pagando o teu salário, os caras estão pagando o teu direito de imagem, os caras estão pagando o bônus, os caras estão te oferecendo as condições de trabalho. O que tá rolando, cara? Cara, ou o Diniz perdeu o vestiário,
ou os caras estão na sacanagem mesmo, velho. Não tem pra onde fugir. Ou o Diniz perdeu esse vestiário, o elenco tá puto com ele de alguma forma. Existe essa chance? Existe, claro que existe. Ou os caras estão na má vontade, bicho. Eles estão achando que eles são muito pica mesmo. A gente tá vendo o Vasco em campo, o Vasco tá andando. Então assim, caralho. Aí o Vasco vai... Agora o Vasco vai esperar, porque o Vasco foi em 14º. Vai abrir mais uma vaga pra Sul-Americana. Os times, os 4 que estão... O que você acha? Cara, pior que os 11 titulares do Vasco, o elenco do Vasco é ruim. Os 11 titulares do Vasco, eles não formam uma equipe titular ruim. Não é ruim o time titular do Vasco. Não é ruim. Eu não acho ruim. Eu sou o maior crítico do Vasco. Não é ruim. Os 11 titulares do Vasco não são. Porque vai pro banco de reservas, aí fica péssimo. Os titulares do Vasco, os 11 titulares não são ruins. Mas entrou nessa maré de merda. Em cima da zona sul-americana, vai abrir uma vaga sul-americana. Vai ser um sul-americano com o pó. Poderia Flamengo sub-15? É. Ainda bem que o sub-15 é melhor que o profissional, então, porque não ganhou do Vasco. Pro Vasco. O Vasco não queria ir pra Sul-Americana. Ou o Vasco vai pra Libertadores, ele vai pra Exatamente. Ele tentou não ir de toda forma pra Sul-Americana. Vai acabar indo pra Sul-Americana. Cara, você vê os jogadores do Vasco andando em campo, mano. Andando. Os mesmos... Volto a repetir, cara, o Hugo Moura foi expulso hoje de novo. Caralho. Sabe, um negócio que não dá pra entender. E assim, uma expulsão completamente idiota. Casé, o Hugo Moura, assim... Porra, meu irmão. O Hugo Moura não pode mais vestir a camisa do Vasco. Ele foi o jogador que mais comprometeu o ano do Vasco em vários momentos dentro de campo. Não só ele, pô. É expulsão atrás de expulsão, é falha atrás de falha. Né? O torcedor não aguenta. Traz discussão mesmo? Não, cara. O galera tá querendo zoar, eu tô zoando de volta. Não pode? É proibido? Só pode zoar lá de cá. Quer dizer, o lado de lá. Eu não posso zoar. E, repito, não é só o Hugo Moura, cara. Se você pegar o elenco do Vasco todo, completo, pra mim pode ralar todo mundo, tirando alguns ali que fazem parte do titular. O resto é insignificante. Só puxa pra baixo, entendeu? Mais, já não tem mais nenhum clima. Repito, é uma vergonha o fim de temporada do Campeonato Brasileiro do Vasco. O Vasco se colocou numa condição de buscar um G8 e vocês, jogadores, que tiraram essa condição via Campeonato Brasileiro. Você perder 7 jogos de 8, uma reta final assim ridícula, postura de um time que se achava uma máquina, um esquadrão e não competia. O Diniz foi muito mal em várias partidas também. Não dá pra você ter o 5º melhor ataque, é a 3ª pior defesa. O Vasco tomou 60 gols no Campeonato Brasileiro. É ridículo, pô. 60 E vou te falar, as coisas melhoraram depois que chegaram os 2 zagueiros titulares do Vasco, o Albert Hanan e o Carlos Cuesta, melhoraram. E o Vasco tomou muito gol no pré, isso aí, muito gol. Mas mesmo assim, o Diniz consegue deixar o time tão vulnerável que até com a defesa titular o Vasco ainda toma gol pra caralho. Entendeu? Ah, tomou 5 hoje, era defesa reserva? Era defesa reserva, beleza, mas foda-se, cara. Tu não pode tomar 60 gols no campeonato, bicho. Porque aí você tem um ataque que funciona, porque é o 4º, 5º maior ataque do Brasileirão, e uma defesa que é das piores do Brasileirão. Aí equilibra pra baixo. Aí você fica aqui, na parte de baixo da tabela. Campeonato Brasileiro. E aí eu repito. Aí não tem como não Uma falar 3 de faz novo. 4? Meu amigo, você tá falando desse jeito, a realidade do Vasco foi essa durante todo o campeonato, cara. Até agora, essa reta final aí, tipo assim, até pela 20ª tanta rodada do Vasco, o Vasco só tinha vencido jogos em que ele fez 2 ou 3 gols. Ele não chegou a vencer algum jogo que ele fez 1 gol. Venceu por 1-0. Não tinha acontecido no Brasileirão. Não existia isso pro Vasco. Pro Vasco vencer a partida, ele tinha que ganhar por 3 gols. Fazer 3 gols, tá ligado? Ele só conseguia vencer se fizesse 3. Aí vencia. Se não, não tinha vitória, pô. É muito doido, pô. Sobre a filosofia de jogo do Diniz. O Vasco não é um time equilibrado. Até contra o Cruzeiro, que foi 2-0, não foi isso? Eu acho que foi a primeira vitória do Vasco no campeonato por menos de 3... Que o Vasco não fez 3 gols. Uma porra dessa. Contra o Cruzeiro. O Vasco é um time desequilibrado. Eu acredito que time equilibrado é campeão. Por isso que o Casé tá falando que pra você almejar e sonhar com uma Copa do Brasil, é milagre. O Vasco vai precisar render o que rendeu naquela sequência. Foram 4 vitórias seguidas? 4 vitórias. 4 seguidas. 4 vitórias. Vai ter que render, assim, um jogo perfeito. Mas é que você tá dentro de um contexto... O Vasco foi o 3º time que mais perdeu no... E outra coisa, E vou te falar, tá? Essa sequência de 4 vitórias seguidas do Vasco, a gente, porra, faz gracinha e tal, porque, porra, a gente é torcedor, a gente cria conteúdo, então tem que brincar, tem que falar que o Vasco é uma foda mesmo e tal, não sei o quê. Mas essas 4 vitórias do Vasco, mesmo nas vitórias, o Vasco não teve desempenho extraordinário, assim, que, porra, nossa, olha que coisa maravilhosa é o futebol do Vasco. Pô, foram vitórias também bem situacionais, assim. O Vasco conseguiu fazer os gols ali em momentos decisivos da partida e valeu. Mas é como se o Vasco tivesse espancado todos os adversários, que não foi bem assim, não. Só pra O finalizar. Sport perdeu 25, o Juventude perdeu 21, o Vasco perdeu 19. O gol sofrido também, tirando o Sport Juventude, é o primeiro... Futebol não é ciência exata, mas eu acredito em processo de trabalho. A gente fez um jogo aqui na Casé TV que o Vasco Espancou o mereceu. Santos?
Cara, se você... a vitória contra o Santos, que não tá dentro desse bolo, com 6x0 foda, foi legal, pô, bacana. Legal, bacana. Mas o Vasco, ele tem um primeiro tempo absolutamente equilibrado, que o Vasco faz 1x0, mas é extremamente equilibrado. O Santos teve chance de gol no primeiro tempo. O Santos começa o segundo tempo engolindo o Vasco, perde 2 chances claras com o Guilherme Amado, se não me engano, e aí o Vasco atropela depois. Mas esse jogo poderia ter virado a chave, mas muita coisa. Muita coisa. Porque o Vasco dá muita chance ao adversário. Só que o Santos ele foi tão incompetente que ele perdeu as chances. O Vasco deixou o Santos na cara do Léo Jardim umas 2 ou 3 vezes pro Santos empatar o jogo. E o Santos não conseguiu. Aí o Vasco foi lá e fez. E ganhou do Fluminense no 2x0. De lá pra cá, o Vasco desabou. E o Fluminense voou, cresceu com o grande trabalho do Zubeldia. Então, assim, eu acredito no processo. O próprio Vasco e o Fluminense, cara. O Vasco entrega a bola no pé do Cano na pequena área com 0x0 no placar, com 2 minutos de jogo. O Cano perde o gol. E aí o jogo vai acontecendo, o Vasco acha o gol lá com o Ryan na bola desviada, depois administra o jogo no 1x0 e acha 2x0. Mas o Vasco e o Fluminense não foi um atropelo do Vasco, não. Não foi mesmo. Excesso de trabalho, o Fluminense foi encorpando, foi se organizando. E o Vasco não é virando a chave, quinta-feira agora vai jogar bola. Mas eu tenho que falar isso, toda vez tem que ser um chato aqui. A torcida faz tudo por esse time, faz tudo por essa instituição, vai lá, vai lotar quinta-feira, vai lotar no domingo no jogo de volta. Quero ver qual vai ser a postura. Cara, ainda então, o que eu ia falar é o seguinte, o Vasco foi o terceiro time que mais perdeu no campeonato, o Fluminense foi o terceiro time que mais venceu. O Fluminense está colado com o Cruzeiro. Sabe quantas derrotas o Vasco teve? Um turno inteiro. O Vasco perdeu 19 partidas 19 vezes, brasileiro. Não, e aí não é. A galera vai falar de Carille. Cara, o Diniz perdeu o jogo pra caralho com o Vasco. É surreal. É o time do Diniz. É o time do Diniz, pô. É o time do Diniz, não é o time do Carille. É isso. Agora, sobre Copa do Brasil, o que acontece é o seguinte, quando um time tem uma capacidade criativa... Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento que a diretoria do Fluminense, que os jogadores do Fluminense, que a torcida do Fluminense ficou falando, o nosso negócio é a Copa do Brasil? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, irmão. O Vasco só fala dessa porra. O Vasco tava em 8º e falando da Copa do Brasil. O Vasco tava em 10º, tava na Copa do Brasil. O Vasco tava em 12º na Copa do Brasil. O Vasco só ficou nessa porra de Copa do Brasil e esqueceu de jogar, irmão. O que o Fluminense fez? Mas eu acho que... O Fluminense já pegou a vaga dele direto nos Libertadores. Isso, claro. Você não tem a certeza que você vai ganhar uma competição eliminatória. Mas olha só, eu concordo, eu acho que o Vasco abordou da maneira errada o andamento desde da classificação até agora, só que para o Vasco é muito diferente do que é para o Fluminense, a Copa do Brasil. O que eu quero dizer com isso? O Fluminense, institucionalmente, se ele não vence a Copa do Brasil, é ruim. Mas o ano foi bom. É ruim, mas não é nem só analisar sobre o ano. É ruim, mas é dentro de um contexto em que o Fluminense, nos últimos anos, ganhou o Campeonato Estadual, ganhou Libertadores, foi até semifinal. O Vasco, se não ganha a Copa do Brasil, ele vai olhar para assim, ele não vai olhar para um ano, ele vai olhar, não vai olhar que nos últimos 2 anos... Ele vai olhar os 20 anos passados. Ele vai olhar 20 anos e vai assim, fudeu, tem 20 anos que a gente não ganha nada relevante. O histórico do Fluminense assim, recente é outro. E aí ele olha, ele não olha isso como uma tábua de salvação. Ele olha como uma parte da reconstrução do clube que está... O Fluminense vem sendo protagonista nos últimos anos. Segue se refazendo. O que eu acho só é que o Vasco pega o jogo anterior a esse da derrota agora foi... O Vasco vence. Mirassol. O Vasco perdeu o Mirassol. É isso. O Vasco, hoje eu não vi o jogo, mas o Vasco ele produz... Segunda semifinal do Vasco? Na história? Não, lógico que não, pô. O Vasco foi ano passado pra semifinal. Perdeu pro Galo. É a segunda seguida, né? Mas ano passado o Vasco também focou bastante em Copa do Brasil, só depois que o Vasco livrou do rebaixamento, né? E perdeu também, mas o time do Vasco também ano passado não era pra ganhar a Copa do Brasil, não, né? Não que esse seja, mas era bem pior. Produz algumas oportunidades. Não, hoje não. Hoje não foi o caso. Hoje pareceu apelar. Hoje pareceu apelar. Um jogador a menos de 25. E eu vou falar mais. Pelada. O Vasco Com hoje... respeito. Desculpa, gente. O Vasco hoje, ele não tinha nada a ganhar com o jogo. Nada. Se ele vence a partida... Se ele bota seu time titular e vence o jogo... Mas tomar ele de 5 também é foda, mano. Não. Ele só tinha... O Vasco não tinha... O Vasco não tinha nada a ganhar. Ele tinha pouquíssimo a perder no jogo de hoje. E ele Pouquíssimo. conseguiu. E ele conseguiu perder. Conseguiu. Porque o Vasco estava com o time o Vasco reserva. Se ele perde de 1x0, 2x0, 2x1, acabou, tá tudo certo. Vasco Botou o time saiu reserva da pensando na Copa do rodada. Brasil. Mas tomou 5x0. O Vasco conseguiu ser protagonista de uma rodada que ninguém estava olhando para ele. Ninguém estava olhando. Mas eu acho que o grande perigo... A galera no grupo, meu irmão, me mandando. Sério? Comentando o resultado de rebaixamento, daqui a pouco. Vai tomar mais um. Vai tomar outro. E aí, gostou do vídeo? Faz o seguinte, hein? Não deixa de Uma deixar o pica, seu né? like. E quinta-feira tá lá todo mundo de babaca no Maracanã pra torcer por esse elenco vagabundo. Pra ver o que esses caras vão aprontar contra o Fluminense.